Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Passaram bem a semana? Por aqui, com a graça de Deus, como sempre. Tá tudo bem. Inclusive, eu tô particularmente contente essa semana por dois motivos. Em primeiro lugar, porque tá esfriando, finalmente. Né? Não aguentava mais aquele calor, aquele bafo, aquele mormaço constante e está finalmente esfriando. A gente ainda não chegou na minha parte preferida do ano, que aqui no Rio Grande do Sul, ao menos, e quem não é do Rio Grande do Sul talvez nunca tenha tido essa experiência, porque é uma coisa muito própria do Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui um fenômeno muito próprio do Rio Grande do Sul, que é o quê? Que são dias muito frios mesmo, só que assim, sem uma nuvem no céu. Sem uma nuvem, aquele céu azul, com sol. Ou seja, você pode sair, sentar, tomar um sol, fumar um cachimbo, ler um livro no sol, só que ao mesmo tempo o ar está muito frio. Sim, é uma coisa maravilhosa, é o melhor dos dois mundos, entendeu? Não é igual, por exemplo, sei lá, São Paulo da vida, em que os dias frios são sempre chuvosos. Aqui como a gente está entrando no frio, os dias ainda são chuvosos, ainda são aqueles dias nublados, os dias mais frios, coisa e tal, o que não é o ideal, porque a roupa não seca, mofa, toda aquela história que vocês conhecem. Mas ainda assim já são temperaturas muito mais civilizadas do que os 30 e poucos graus todo dia de manhã, né? Tu acordar às 5 horas da manhã suando não é legal. Mas bendito seja Deus, de qualquer forma, pelo calor, pelo frio, pelo que ele fizer. Agora, que eu tenho as minhas dúvidas de que antes do pecado original houvessem verões de 40 graus, eu tenho. Eu acho que esse calor excessivo é culpa do pecado original. E eu quero ver alguém provar que eu tô errado, entendeu? Eu quero ver. Mas o outro motivo pelo qual eu tô particularmente feliz é porque, como quem me acompanha no Instagram viu, hoje, né, há pouquíssimas horas atrás, chegou um desenho de São Rafael Arnais que eu tinha encomendado. E assim, é lindo, é imenso. Primeiro, a moça que fez, a Laís, uma moça de Porto Alegre extremamente talentosa, jovenzinha, que assim, se ela continuar se empenhando, ela vai ser uma desenhista assim, genial, porque ela com essa idade já está fazendo desenhos assim. Ela fez pra mim em tamanho A4, então assim, um abração aí pela Laís, vocês rezem por ela. E quem quiser fazer encomendas assim de desenhos e coisas assim de santos, fale com ela, tá? Vale a pena. Eu não lembro de cabeça o perfil dela no Instagram pra passar pra vocês, tá? E não é jabá, tá? Ela nem me pediu pra fazer divulgação, mas é justo que eu faça porque vale a pena. Mas eu vou deixar na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, quem quiser. Veja o perfil dela, encomende os desenhos com ela, porque assim vale a pena. Ter esse São Rafaelzão aqui na minha mesa agora, enquanto eu trabalho, vai ser muito bom. Bene. Era isso, eu acho, agora pra de manhã, né? Não, pra de manhã não. Primeiro que é pro começo do áudio, né? Não pra de manhã. Mas temos um aviso, eu tinha anotado aqui. Que é qual? Dia 17 de maio, ou seja, não nesta quarta-feira que vem, na outra, será a última aula para os apoiadores, última aula exclusiva sobre a virtude na cidade de Deus de Santo Agostinho. A última aula. Tá? Vai ser uma aula de encerramento desse tema, então de modo que em junho nós já vamos tratar de outros temas. Por que eu estou avisando isso? Porque quem quiser participar do processo de decisão dos próximos temas das aulas mensais, corra, porque assim a gente vai entrar num novo arco
em junho, num novo arco de tema, que eu não faço ideia de quantas aulas vai levar, ou seja, quantos meses vão levar para a gente encerrar, de modo que, se você quer escolher o tema, se você quer decidir sobre o que você vai aprender, a hora para entrar no Apoia-se é agora, a hora para votar lá, para a gente conversar é agora, tá? Então, entre lá, né? O link está na descrição, é http://apoia.se/moriar, tá? Entre lá, faça o seu apoio, né? Clique no link, vote, sugira, né? Converse comigo e a gente vai ver ali qual é o tema. Tem várias opções, você pode sugerir temas que nem estão lá. A gente vai ver o que vai ser que eu vou começar a conversar com vocês a partir de junho. Tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá, porque o assunto dessa semana aqui no podcast vai ser longo. Acho. Vamos ver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Santa Teresona, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, né? Vamos lá. Como nós conhecemos as coisas? Nós conhecemos as coisas pelos nossos sentidos. Para um pouquinho aí e pensa. Tá? Tem alguma coisa que você conheça, que você tenha na sua cabeça, na sua memória, né? Que você consiga pensar a respeito? Qualquer coisa. Tem alguma que tenha chegado, que tenha marcado a sua alma, né? Porque tudo aquilo que a gente conhece cria uma impressão na nossa alma, né? Alguma coisa que você conheça, que você possa pensar a respeito, que tenha chegado a ti de uma ou qualquer outra forma que não tenha sido por meio dos teus sentidos? Não, provavelmente não, né? Claro, há casos extraordinários em que Deus pega um conhecimento e ele infunde esse conhecimento diretamente na alma da pessoa, né? Por exemplo, dizendo que Nossa Senhora, os santos contam que Maria Santíssima tinha sabedoria infusa, né? Que Jesus tinha sabedoria infusa, né? Porque ali na união hipostática o conhecimento ia direto de Deus para a alma humana de Cristo. Enfim, e entre outros casos de outros santos que tinham sabedoria infusa, como por exemplo, vamos pensar ali em Padre Pio, que simplesmente sabia os pecados das pessoas no confessionário. Isso é sabedoria infusa, né? Ou seja, esse tipo de conhecimento não passa pelos sentidos. Porém, de forma natural, o que é normal para a experiência humana, é que os nossos conhecimentos, sim, eles passem pelos nossos sentidos. Ou seja, nós lemos algo, nós ouvimos algo, nós vemos algo, nós sentimos algo com o nosso tato, nós sentimos o cheiro de algo. Todas essas informações, elas chegam até nós, né, por meio de impressões sensíveis que essas coisas nos causam. Ou seja, são informações externas que elas entram no meu mundo interno, por assim dizer, por meio da porta dos meus sentidos. E Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho também tem uma teoria do conhecimento muito interessante. É completamente diferente da de São Tomás, mas também é muito interessante. Mas Santo Tomás, ele diz o quê? Ele diz que, como é que funciona isso? E de forma bem geral, assim, porque para falar detalhes a gente levaria um áudio inteiro só disso. Mas de forma bem geral, é como se o mundo externo, as coisas, elas de alguma forma fossem apreendidas pelos seus sentidos. Seus sentidos, então, eles tiram do mundo externo, dessas coisas, uma imagem e absorvem essa imagem.
E essa imagem do externo, que não precisa ser visual, tá? A imagem aqui é qualquer dado sensível. Dado sensível, ou seja, um dado dos sentidos. Essa imagem, ela é trazida para dentro, ela é formada dentro da sua cabeça. E ela se chama de fantasma. Em latim são os fantasmata. A partir daí tem uma série de outros processos que acontecem, nos quais a gente não vai entrar agora, porque o que nos interessa aqui são os fantasmas. Por quê? Porque esses fantasmas são o que povoam a nossa imaginação. Quando as pessoas falam de porque o imaginário, o pessoal está com esse fetiche pelo imaginário agora, né? Porque o meu imaginário, não sei o quê. Papá, tem que educar o imaginário, tem que formar o imaginário, porque o imaginário, não sei o quê. O que eles estão falando? Eles estão falando da imaginação. Né? E quando eles estão falando de educar ou formar o imaginário, o que eles estão falando? Eles estão falando de selecionar quais são, selecionar bem, selecionar de forma consciente, quais são os fantasmas que habitarão na superfície ali da sua imaginação. Por quê? Porque bem, conforme você vai pensando, esses fantasmas, essas fantasias, também um outro termo técnico, fantasia, não no sentido de que você fica fantasiando, mas no sentido dos próprios fantasmas, nos sentidos, são eles que vão gerar as imagens com as quais você vai fazer raciocínios, com as quais você vai fazer juízos, com as quais você vai conectando as peças dentro da sua cabeça para conseguir pensar. Tá? Então pense no seu imaginário, na sua imaginação, muitas vezes como um catálogo de imagens sensíveis, com os quais você pode trabalhar os dados não sensíveis que existem dentro de ti. O que são os dados não sensíveis? São, por exemplo, conceitos. Tá? Você pensa amor. Amor não é um dado sensível. Amor é um conceito. É um conceito que tem uma definição, várias definições, na verdade. É uma ideia que não tem um dado sensível. Mas você pensa amor e imediatamente a sua mente é povoada de dados sensíveis. Você pensa em coisas que você leu, você pensa em pessoas, você pensa em relações, você pensa em momentos. Isso tudo são o quê? São fantasmas. São partes do seu imaginário que são puxadas, que reagem a esse conceito do amor. Tá? Então, os fantasmas povoam a nossa imaginação. Tá? Só que a nossa imaginação ela tem uma série de características. Tá? E essas características, depois do pecado original, elas se tornaram de alguma forma problemáticas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a imaginação, ela, como nós acabamos de ver, uma consequência lógica do que nós dissemos, ela é movida pelos sentidos. Tá? O que significa também que ela é movida pelas nossas paixões. E como nós conversamos recentemente no outro áudio, nossas paixões são naturalmente desordenadas. Ou seja, as nossas paixões elas não batem muito bem da cabeça. Elas não vão nos levar para coisas boas. Tá? Não vão. Se a gente deixar elas assim correrem soltas, elas fazem a gente virar bicho. E a nossa imaginação não é diferente. Tá? Você tem uma paixão ali de ira, por exemplo, te acometendo por algum motivo. A sua imaginação ela não está nem aí. Ela vai pular em cima da ira e vai cavalgar o cavalo da ira. E é a ira, e sabe? Ela não está nem aí se a ira é certa ou errada. A imaginação não tem juízo de valor. Tá? Ela é movida pelos sentidos. Bateu, levou. Entendeu? Bateu, levou. E isso é justamente um outro problema da imaginação. Que ela não tem limites. Tá? A imaginação não tem limites. E é precisamente por isso que Santa Teresa d'Ávila dizia que a imaginação é a louca da casa. Por que a imaginação não tem limites? Por que a imaginação é a louca da casa?
Momento para vocês pensarem a respeito. Pensem, sim, e pensem na experiência que vocês têm com a imaginação de vocês. Pensem como a imaginação de vocês funciona. O que ela faz? Que tipo de imagens ela gera na cabeça de vocês? Né? Agora, deveria só esse breve momento de reflexão deveria bastar para que qualquer pessoa ouvindo esse episódio conseguisse perceber que a imaginação realmente é insana. E ela é insana por quê? Porque ela não depende da realidade. Tá? A nossa imaginação, ela não está nem aí porque é real, porque não é. Entendeu? Ela não está nem aí porque está acontecendo, porque não está acontecendo. Ela não está nem aí para a lógica, ela não está nem aí para a verdade. A nossa imaginação, ela cria qualquer coisa. Qualquer coisa, a partir ali daqueles fantasmas que nós temos, ela cria. Claro, você não consegue imaginar uma cor nova. Por quê? Porque você está limitado pelos fantasmas das cores que você conhece. Mas dentro do escopo daqueles dados sensíveis da sua experiência, você consegue imaginar qualquer coisa. Você consegue imaginar dragões, você consegue imaginar, sei lá, torres de bolacha que rompem as nuvens e têm asas e voam e, sei lá, são inteligentes e conversam na língua dos anjos, entendeu? Vocês conseguem imaginar isso. Né? Por quê? Porque não é baseado na realidade. Entendeu? Então, quando você tem ali um negócio, uma coisa dentro de ti que está desordenada. Por quê? Porque você está desordenado. Por quê? Por causa do pecado original, sua natureza está corrompida, logo aquelas faculdades e potências da sua alma estão naturalmente desordenadas e o processo de você ordená-las é justamente o processo pelo qual você vai se santificar. Então, se você ainda não é um santo, você ainda não é perfeito, você está desordenado, em alguma medida. Se você está desordenado, sua imaginação está desordenada, suas paixões estão desordenadas. Então, suas paixões estão desordenadas. Isso faz com que a sua imaginação seja desordenada. Entendeu? Isso faz o quê? Isso faz que a sua imaginação reflita as suas paixões. E o que é pior, que ela reflita as tuas paixões, e ela reflita as tuas paixões de forma involuntária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não tem controle sobre a sua imaginação. Não é você que manda na sua imaginação, na maior parte do tempo. Quando você está divagando sobre alguma coisa, o que acontece? Você não está pensando, eu vou pensar sobre isso, aí eu vou pensar sobre isso, eu vou pensar sobre aquilo. Não. Você está, sei lá, no ônibus, aí você vê um carro na rua, um Fusca. Aí você lembra daquele dia que você andou de Fusca. Aí você lembra que no dia que você andou de Fusca, você tinha comido abacaxi antes de entrar no Fusca. Aí você lembra que o abacaxi que você comeu era doce. Aí você lembra daquele pacote de bolacha que você comeu que era doce também. Aí você lembra que quando você comeu aquele pacote de bolacha, você estava, sei lá, indo num outro carro para outra viagem. Você lembra que nessa viagem tinha um amigo seu, que esse amigo seu, ele era um assassino de aluguel para a máfia. E você lembra daquela época que você fazia trabalhos para a máfia junto com ele. E você lembra, entendeu? E você vai assim. Né? Assim, eu não estou me baseando numa história real, tá? Eu inventei essa história agora. Por ato imaginativo que não está limitado pela realidade. Mas qualquer um aqui já teve essa experiência de ver essa cadeia de pensamentos, de perceber que essa cadeia de imaginações, de coisas imaginadas, de coisas fantasiadas, surgiu, e você geralmente percebe essa linha, essa linha insana de conexões entre pensamentos, quando? Depois. Porque na hora não. Porque não é voluntário. É um dado sensível que puxa outro dado sensível que puxa outro. São fantasmas que puxam fantasmas que puxam fantasmas, e aquela coisa vai te envolvendo. E vai te levando geralmente para quê? Para as tuas piores inclinações. Por quê? Novamente, porque a tua imaginação, ela vem pelas tuas paixões. Entendeu? E a gente sabe que em qualquer momento do dia a gente tem
várias coisas borbulhando ali dentro de nós. Se não borbulhando, menos cozinhando ali dentro de nós. Vários pensamentos, várias ideias, a maioria delas ruins. Várias tentações com as quais a gente luta diariamente, ou ao menos deveria lutar diariamente, que estão ali sempre nos provocando. É sempre tentando nos fazer pensar em coisas que nós não queremos pensar. Lembrar de coisas que nós não queremos lembrar. Então, na hora que a nossa imaginação toma conta, e ela faz o quê? Ela começa a correr de modo desgovernado e criar essas linhas insanas na nossa cabeça, essas linhas, não dá nem para chamar de linhas de raciocínio, né? Essas cadeias desencadeadas ali, esses trens desgovernados de fantasias, né? Normalmente, na imensa maioria dos casos, né, essas linhas, elas seguem as nossas piores inclinações. Tá? Então, assim, você conversa com uma pessoa que, sei lá, ela tem um problema ali, ela é extremamente insegura. Tá? Então, o que acontece? Ela se distrai e começa a pensar, e se ela deixar a imaginação dela rolar, ela vai, sim, arranjar motivos para desconfiar de absolutamente todo mundo. E ela vai chegar à conclusão que ela sabe que é irracional, mas que dependendo do nível de maturidade dela, vai afetá-la mais ou menos. De que, assim, sei lá, o marido dela tem outra. Entendeu? De que os amigos dela detestam ela. E coisas assim. Uma pessoa rancorosa, na hora que ela se distrair do ônibus e começar a olhar para o céu, ela vai começar, muitas vezes, a remoer ali. Por que, não sei o que, aquela criatura ali fez tal coisa pra mim, tal dia, e que absurdo, como é que pode, que coisa ruim, não sei o que. Ela vai remoendo, e isso vai fermentando ali. Isso o que é? Imaginação. Imaginação descontrolada. Pecado, inclusive. Da pessoa insegura também. Uma pessoa que é luxuriosa, eu digo não no sentido sexual, eu digo no sentido dos prazeres sensíveis no geral, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai criar fantasias sensíveis, ela vai ficar pensando em comida. Pensando, poxa, né? Porque eu vi aquele vídeo de culinária, não sei o que, eu podia, o que eu vou comer mais tarde, né? Vou comer tal. Né? Ou vai pensar em sexo, fantasias, memórias. Né? Porque né, eu vou chegar em casa, eu vou dormir também. Também é um prazer físico, né? Dormir, descansar, tal. Vai criar o quê? Fantasias que vão alimentando o que? As tuas piores tendências. Ou seja, todos vão acabar fazendo o quê? Criando mundos, inventando cenários, criando situações. Isso, inclusive, quando não vão te levar a ficar, sei lá, se preocupando por coisas inúteis do futuro, remoendo coisas do passado. Né? Sempre, essas coisas, elas sempre vão te tirar do momento presente. A sua imaginação, ela sempre vai, de alguma forma, como ela não está limitada pela realidade, ela não vai te prender na realidade, ela não vai te inserir na realidade. Ela, na maior parte dos casos, quando ela é solta, quando ela corre de forma involuntária, ela vai te tirar da realidade. Ela vai te inserir em mundos paralelos que existem dentro da sua cabeça. Entendeu? Claro, quando isso é feito por um propósito, isso pode até ser bom. Isso, inclusive, tem usos para a oração. Há métodos de oração, como, por exemplo, eu não vou citar o nome do santo, porque eu vou falar errado, eu não tenho certeza, eu estou em dúvida entre dois agora. Eu não vou falar o nome, mas sim, tem lá o método de meditação imaginativa, né? Que você vai se inserindo nas cenas do Evangelho e você vai imaginando sensivelmente. Você vai imaginando bem como é que é a cor dessa sala, como é que é a temperatura, como é que é, eu me sinto aqui, tá ventando, não tá? É um uso da imaginação, mas é um uso o quê? Voluntário. Você está com a sua razão, que é livre, você está direcionando a sua imaginação. Não é a sua imaginação que está como um cavalo louco, desgovernado, te levando para onde ela quer.
Não, é você que está sentado ali na sua carruagem interna, segurando as rédeas da tua imaginação, falando, não, eu quero ir até lá, agora você me leve. Pá, 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 pá. Para isso ela serve, para isso ela é boa. Quando ela está sob controle, quando ela está dominada, ela é boa. Porque a sua razão, que é o que há de mais divino em ti, tem que dominar as coisas que não são divinas, as coisas que são materiais, que são físicas, que são corruptíveis. Um cachorro também tem imaginação, sob certo aspecto. Só que assim, você não pode se comportar feito um cachorro. Correto? Você não pode. Quer dizer, até pode, né? Mas assim, não vai dar bem, não vai dar legal, vai dar problema. Sabe? Então não tem sentido. Então assim, é uma perda de tempo tremenda. Tá? Além de todos os outros problemas que eu ainda vou falar, é uma perda de tempo tremenda. E, agora sim, eu sei o santo, como dizia Santo Inácio de Loyola, o tempo vale Deus. Nós temos minutos limitados de vida, gente. Nós temos segundos limitados. E nós seremos cobrados diante de Deus por cada segundo perdido. Entende? Por cada segundo desperdiçado com fantasias inúteis e pecaminosas. Seremos cobrados. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno porque você divagou um pouquinho no ônibus. Não necessariamente. Dependendo sobre o que você divagou, você pode ir. Mas não é necessariamente. Pode ser só um pecadinho venial. Pode ser uma imperfeição. Mas ainda assim, você será cobrado por isso. E a gente não está aqui falando de só pecado mortal. Pecado que é pecado mortal ou não é pecado mortal? Se eu vou para o inferno ou não vou para o inferno? Não. Sim, eu espero, realmente espero, no fundo do meu coração, que todos os ouvintes do canal, não sei se é um canal, enfim, todos os ouvintes do Morir tenham já passado dessa bobagem espiritual de viver na base do é pecado ou não é pecado. Porque assim, isso é ridículo. Tá? O catolicismo é uma relação de amor. É uma relação de, olha, Deus me ama e eu amo Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Parar de pecar mortalmente assim, é o primeiro passo que você dá. É o primeiro. Entendeu? O primeiro passo que você dá. Assim, é o passo mais fácil. Entendeu? Basta querer e aplicar assim, um mínimo de esforço, um mínimo de esforço, e você vai parar de pecar mortalmente. Tá? Então assim, se você ainda peca mortalmente com frequência, o que eu te digo é, assim, com todo o carinho do mundo, tome vergonha na cara. Você não ama Deus. Tá? E se você peca mortalmente com frequência, a maior chance assim, que a gente tem é que você provavelmente vai morrer em pecado mortal. O que não é legal. E eu não quero isso pra você. E Deus não quer isso pra você. Então assim, converta-te. Tá? Pare de ser um pagãozinho safado, com todo respeito, com todo carinho do mundo. Tá? E assim, comece a amar a Deus de verdade. E se não for por amor, que seja por medo. Mas pare com esta palhaçada. Porque, como eu disse, você não sabe a hora que vai morrer. Tá bom? Você não sabe se vai dar tempo de confessar. Tá? Mas enfim, voltando. Eu saí um pouco da linha, mas é porque isso é essa coisa. Não é que eu fique indignado, não é isso, mas é porque é um desperdício tão grande de amor. Sabe? Deus nos dá tanto, Deus nos faz tão felizes, Deus está disposto a nos conduzir a maravilhas tão imensas, ainda em vida, ainda aqui na Terra. E a pessoa que fica presa nessas pequenezes, que assim, não quer entrar no castelo, né? Não quer conhecer a maravilha de Deus. Às vezes porque não sabe que existe, não acredita de fato que existe.
não confia no amor de Deus, não confia na bondade divina, talvez, não sei. Depende de pessoa para pessoa, mas essa pessoa ela está desperdiçando tempo, ela está desperdiçando a vida dela, ela poderia estar sendo, assim, extremamente feliz, e eu sei porque eu era essa pessoa, sabe? Eu fui pagão, eu fui um fudido, com todo perdão com perdão da expressão aos leitores, aos ouvintes mais sensíveis, sabe? É um desperdício tão grande você reduzir a sua relação com Deus a pecado mortal, não é? Sabe, poxa vida, sabe? A sua alma vale tanto. Deus te ama tanto. Tanto, tanto, tanto. Se vocês soubessem o quanto Deus ama vocês... Meu Deus. Enfim. Do que eu tava falando? Sempre a mesma história. O Rodrigo sempre perde o fio da meada. Eu estava falando de como é uma perda de tempo tremenda. Como o tempo vale Deus. Né? E o pior de tudo, né, é que essas fantasias elas vão se enraizando na nossa alma. Essas fantasias desordenadas, né, elas vão se enraizando na nossa alma como se fossem verdadeiras. Como se fossem verdadeiras. Então primeiro, você está perdendo tempo. Segundo, você está se deixando conduzir por uma coisa que não é você agindo. Por algo que não é uma decisão livre sua. Né? Você está basicamente deixando as suas paixões mandarem em você. Deixando as suas paixões te tornarem menos humano. Né? E o pior de tudo, você está deixando que essas imagens, essas fantasias irracionais, ou arracionais ao menos, né? E completamente irreais, elas vão se repetindo de tal forma dentro de você, e às vezes por anos a fio, que elas vão se tornando Elas vão se tornando parte da sua realidade. Você começa a agir como se a sua imaginação fosse parte do mundo real. E isso é um problema terrível, porque primeiro, você desaprender isso leva anos. Para você desaprender a achar que o que você imagina é verdade, sempre leva anos. E é um esforço doído. Entendeu? Doído e difícil. Muito difícil. Tá? E segundo, né? Pensa comigo. Consequência lógica. Existe o mundo real e existe a sua imaginação. Se você permite que os dois se misturem, qual que é a consequência? Você não consegue navegar o mundo real. Por quê? Porque você está lidando ali com uma mistura de coisas que de fato existem e de coisas que são ilusões. Que são só fantasmas. Entendeu? É como se você fosse uma pessoa alucinando. Que está falando com pessoas que não estão lá. Só que as pessoas que não estão lá são dados da realidade que na verdade você está imaginando. Ou seja, você começa a viver numa ilusão. Você começa a viver num estado quase dissociativo. Mistura o mundo real com a sua imaginação e você não está nem cá nem lá. E você se perde aí nesse meio. Eu conheço pessoas assim. Você se perde aí nesse meio. E aí você não consegue tocar as pessoas não conseguem te tocar, porque você não está ali na realidade. Você não está ali na realidade. E o pior, Deus não consegue chegar até ti. Não porque ele não possa, não porque ele seja pequeno, não porque ele seja fraco, mas porque Deus age na realidade. E você fugiu da realidade. Por qualquer motivo que seja. Por indiferença, por fraqueza, por whatever. Você fugiu da realidade. Você escapou da realidade. Você foi procurar algum consolo, alguma tranquilidade, você não quis se esforçar, o que quer que seja. Você não sabia que precisava. Mas se a sua experiência do real não é só real, ela é pautada totalmente pela sua imaginação, ela é manchada pela sua imaginação, então assim, como é que você vai se relacionar com Deus? Porque a sua relação com Deus vai ser uma relação imaginativa também. Você vai estar imaginando. E aí?
como é que você sabe o que é Deus e o que é a sua imaginação? Entendeu? São problemas que eu colocando assim talvez pareçam um pouco abstratos, mas que se vocês pararem para meditar de fato sobre eles, e eu espero que vocês parem e meditem e pensem a sério sobre as coisas que nós conversamos aqui, porque senão o meu trabalho é inútil, né? E se vocês pararem para pensar a sério a respeito disso, vocês vão ver que tem todo sentido. Que há uma perda do real. E isso é muito sério, porque se você está se deixando conduzir pela sua imaginação de forma desenfreada, você não está sendo livre, né? Você não está realmente escolhendo as coisas, você está só se deixando ir. Deixando levar. Você não está exercendo a sua humanidade de forma plena. Ou seja, você não está presente frente a si mesmo quando você está divagando, solto. Não, você está... Aonde que você está quando você está divagando, pensando qualquer coisa? Onde é que você está? Ali você não está. Diante de Deus, você não está. Diante de si mesmo, você não está. Aonde você está? Né? É uma pergunta. Tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que a letra dela em si não é muito católica, tá? Mas eu ouço ela há muitos anos e eu vejo o catolicismo, na letra. Eu só não vou colocar para tocar aqui no áudio porque tem esses negócios de copyright, não sei o que. Né? Mas chama The Lost Boy, pelo Greg Holden, acho. E tem um trecho ali que ele diz: I will not be commanded, I will not be controlled, and I will not let my future go on without the help of my soul. Ou seja, eu não vou ser comandado, eu não vou ser controlado, e eu não deixarei que o meu futuro siga sem a ajuda da minha alma. Ou seja, que a minha vida aconteça sem a ajuda da minha alma, sem a minha presença. E claro, se a gente pega isso e aplica de forma geral à vida, esse negócio de não ser controlado, de não ser comandado, é paganismo puro. Mas dentro do contexto da nossa conversa, da nossa discussão, é perfeito, porque você tem que ter o domínio de si mesmo. Você tem que ter o domínio da sua própria mente, da sua própria imaginação. Ou você vai deixar que a sua vida aconteça sem a sua presença? Porque assim, nós só ganhamos o céu com ações livres. Nós só amamos a Deus com ações livres. Se eu estou perdendo tempo divagando, eu não estou ganhando a Deus. Na verdade, cada minuto gasto divagando é um minuto que me afasta de Deus. Tá? Como eu disse, você fica ali, em algum lugar entre mundos na sua cabeça, e tchau, e sumiu, sabe? Eu lembro que uma vez eu ouvi uma palestra sobre esse tema, né? Na verdade não era bem sobre esse tema, sobre o tema que eu vou chegar ainda, que é a solução para esse problema. E o padre que dava essa palestra, que eu não lembro o nome dele, ele citava uma coisa muito interessante. Ele citava que a raiz da palavra entretenimento, né, vem do latim, né, que é de inter, quer dizer entre, e teneo. Teneo é manter algo, segurar algo. Né? Também pode ser ter, mas tem principalmente esse sentido de você manter algo. Então você estar entretido é você estar sendo mantido entre coisas. Né? Entre ações, né? Eu presumo na acepção básica da ideia, né? Você está ali entre duas coisas que você tem que fazer, então você está lá entretido. Só que assim, estar entretido pode ser algo muito ruim se você está ali entretido com os seus próprios pensamentos, né? De forma involuntária, de forma ausente.
entretido com a sua própria imaginação, né? Entretido com seus fantasmas e entre si mesmo, Deus, a realidade, os seus deveres. Você fica meio que ali em animação suspensa, né? Igual a gente fala, não, eu quero ver um filme, mas eu quero ver um filme bobo porque eu não quero pensar. Eu quero... O que é isso? Isso é um entretenimento vazio. Isso faz mal. Entendeu? Sim, sem querer fazer discursinho moralista, não é essa a minha ideia. Mas faz mal. Né? Eu também perco tempo em frente à Netflix, tá? Não tô dizendo que eu não faço isso, eu faço, mas isso faz mal. Entendeu? Isso vai embotando a nossa alma, né? Embotando a nossa razão, embotando os nossos sentidos, embotando a nossa inteligência. Né? E nós criamos esse vício por estar entre as coisas. E é muito confortável estar entre as coisas, é muito egoísta estar entre as coisas, e é muito confortável, é muito gostoso, porque quando você não está presente a nada, né, você não tem obrigações frente a nada. Nada dói, nada incomoda, nada te provoca, nada te mortifica. Né? Não há ascese nesse mundo entre coisas. Não há. Há só você e os seus sentidos, e aquele prazerzinho animalesco de ceder às próprias paixões. Só isso. Claro, alguém vai virar e dizer, o Rodrigo está dizendo que todo entretenimento é ruim e que eu tenho que trabalhar o tempo inteiro. Né? Eu vou te dizer, não estou. Inclusive tem uma virtude chamada eutrapelia. Eutrapelia é uma virtude do justo descanso. É a virtude do justo entretenimento. É a virtude justamente que diz, olha, Santo Tomás, inclusive, ele fala isso. Eu nem ia citar isso, mas é uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, o corpo que trabalha precisa de descanso. Senão ele quebra, fica doente, para de funcionar. Da mesma forma, a mente também precisa de descanso. E esse descanso, e saber quando realizá-lo e como realizá-lo, é justamente a eutrapelia. Em que você vai com jogos, com conversas, com brincadeiras, com qualquer coisa, você vai descansar a sua mente. E não há problema nenhum nisso. Ao contrário, é virtuoso. Mas é virtuoso se é feito na hora certa, do modo certo, né? Com uma intencionalidade, com uma intenção condutora. Ou seja, é o que eu falei, é você guiando os cavalos da sua própria imaginação. Porque senão, né, você é um refém. Você é um refém, você está lá preso dentro de si mesmo, enquanto os seus sentidos, a parte mais baixa, mais animal de você, né, te leva para onde querem. Que é para longe de Deus, para o lago de fogo. A verdade é essa. Sabe? A gente tem uma tendência muito grande de ser indulgente consigo mesmo, sabe? De ser muito mole consigo mesmo. De não perceber que as nossas decisões, as nossas ações, por mais pequenas que sejam, por menores que sejam, elas têm consequências, e têm consequências sérias, e têm consequências eternas. Né? Claro, a misericórdia de Deus encompassa todas as coisas e, como diz o Salmo, se renova a cada manhã. Então, assim, a gente sempre pode mudar. É sempre tempo de tentar de novo. É sempre tempo de buscar a Deus. Mas a gente tem que ter consciência do quão sério é estar vivo. Do quão sérias são as nossas decisões, as menores das nossas decisões. As pessoas se assustam quando eu digo isso, mas não existe nada que seja indiferente. Né? Claro, em abstrato, sim. Em abstrato, você tomar um gole d'água é indiferente. Não é nem te aproxima de Deus, nem te afasta de Deus. Agora, no concreto, no real, um gole d'água, por menor que seja a diferença que ele faça, ele sempre será um gole d'água que foi ordenado ou um gole d'água que foi desordenado. Ele sempre vai te afastar de Deus ou te aproximar de Deus. E todas as nossas decisões são assim. Né?
E cada vez que a gente se permite devagar, se permite levar, conduzir, se abandonar nas mãos da nossa imaginação, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aquele espaço de tempo que a gente divagou, né? Seja quando a gente fazia um trabalho manual, seja enquanto a gente, sei lá, fazia qualquer coisa, e a gente está permitindo que aquele espaço de tempo seja um espaço de tempo que nos afasta de Deus. E isso é muito triste, gente. Isso é muito, sabe? É triste, é difícil, mas é difícil de aceitar isso, mas é triste. Mas assim, eu preciso que vocês, antes da gente entrar aqui na solução para isso, eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Né? Assim, eu estou sentado, eu estou pensando sobre Deus. Pô, ótimo, eu estou pensando na minha esposa. Bom, dependendo do que você está pensando, ótimo. Eu estou ouvindo um podcast, ótimo. Eu estou ouvindo música. Pô, legal, bacana. Eu não estou dizendo que você tem que estar sempre sei lá, sempre pensando sobre temas profundos de teologia, né? Sempre estudando, sempre trabalhando. Não é isso. O que eu estou dizendo é, a nossa mente tem que estar sendo guiada. Ela tem que ter uma intenção. O ser humano não funciona quando fica muito solto. Nada nosso funciona muito solto. Não funciona. Tá? Não funciona. A gente é ruim. Se a gente fica solto, a gente faz ruindade. Seja para os outros, seja para nós mesmos. Ponto. A nossa imaginação não é diferente. Resumo é esse. É um bicho que não foi treinado. Entendeu? Ele vai fazer o que? Ele vai fazer xixi no meio da sala. Não, ele vai subir na bancada da cozinha e fazer cocô ali. É isso. É isso que é a nossa imaginação. É um poodle chato que mora dentro da sua alma. Entendeu? Se você não treinar o poodle, ele vai sujar tudo e vai te dar um trabalhão depois. Tô tomando um gole de água ordenado para continuar a gravar. Peraí. Enfim. Rodrigo, como eu resolvo este problema? Bom, na verdade, a ideia original era que o áudio fosse inteiro sobre a solução sobre esse problema. Tá? Só que assim, foram 47 minutos falando do problema. O que tem seu sentido, porque não adianta eu apresentar a solução para um problema que você não sabe que tem. Né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a apresentar a solução para o problema agora. Né? E aí, semana que vem, eu gravo o áudio só sobre a solução para o problema. Que é qual? A solução é a vigilância. Tá? É a guarda do próprio coração. Quem já conversou comigo pessoalmente, quem já ouviu os áudios da Filoteia, vai lembrar disso. Nosso coração, ou seja, o centro da nossa pessoa humana, onde está a sede, né, da nossa vontade, a sede da nossa inteligência, o centro do que é a pessoa humana, isso que é simbolizado pelo coração na tradição cristã. Né? Ele tem muitos movimentos. Tá? E nós temos que construir dentro do nosso coração uma sala. Uma sala em que estejamos nós e Deus. Nós e as coisas boas, as coisas que nós amamos de verdade. E nós temos que vigiar esse centro da nossa alma. Nós temos que cuidar o que entra nele. Quais pensamentos entram nele. Quais ideias entram nele. Por quê? Porque é nesse centro da nossa, de tudo que nós somos, que se dá a nossa união com Deus. É aí que está o nosso bem mais precioso. Então, nós temos que nos firmar na porta dessa cela e vigiar constantemente.
Nós temos que ser guardas da nossa própria alma. Claro, nós não conseguimos sozinhos. Nós dependemos da Virgem Santíssima. Nós dependemos do nosso anjo da guarda. Nós dependemos dos nossos santos de devoção. Né? E, em última instância, que é quem age por meio de todos estes, nós dependemos da graça do próprio Deus para fazer tudo isso. Claro. Mas há coisas que eu posso fazer para me tornar vigilante. Há coisas que eu posso fazer, há práticas que eu posso adotar na minha vida espiritual para me tornar mais atento, para me tornar mais presente, para me tornar mais constante, mais consciente dos meus próprios movimentos internos, né? Para que eu possa me conhecer o que há de bom e o que há de mal em mim, para que eu possa ver quem eu sou diante de Deus e separar dentro de mim mesmo o joio do trigo. Para que eu não permita que entrem no meu coração aquelas coisas que querem me roubar de Deus. Tá? E isso é um misto. Né? Eu separei aqui 3 coisas, né? De oração, discernimento e intencionalidade. Agora, como estas coisas se aplicam na prática, como eu faço, quais são, sei lá, a base teológica disso, o que os santos dizem, tudo isso a gente conversa semana que vem. Sinto muito. Eu sei que tem alguns de vocês aí que são curiosos e que vão querer me matar por causa desse final, mas assim, eu sinto muito. Realmente não era planejado que fosse demorar tanto. Oh, Deus. Mas faz parte. Ofereçam aí para a Virgem Santíssima pelas almas do purgatório, em reparação a todas as ofensas cometidas contra o coração imaculado dela. Tá bom? Mas... me desculpem estar rindo, mas é que é engraçado. Mas enfim, tá? Antes da gente ir para as orações e encerrar, eu comentei ali no começo do áudio sobre o Apoia-se. Né? Então, só para lembrar vocês, né, que eu tenho um Apoia-se. Né? É uma plataforma que você pode entrar e você pode me fazer doações. É o jeito que eu peço esmola na internet, basicamente. E você começa de 5 a 20 reais, são os valores que tem ali. Né? Você pode dar o quanto você quiser. E tem recompensas, ou seja, tem textos semanais, um grupo no Telegram. Eu estou reformulando isso para ter uma coisa um pouco mais estável, com essa história de que estão derrubando o Telegram volta e derrubam, né? Estou vendo uma outra opção, mas a princípio é o grupo do Telegram, que a gente pode conversar, vocês fazem perguntas diretamente para mim, não tem que depender da caixinha do Instagram. Eu publico nesse grupo, quando eu dou uma palestra em outro lugar, eu consigo gravar, eu publico lá, tal, né? E também tem aulas mensais que eu dou sobre temas que vocês ajudam a decidir, vocês ajudam a escolher. Enfim, entrem lá, deem uma olhada. Se meu trabalho ajuda, vocês considerem me ajudar também. Eu agradeço muito de coração. Tá? É http://apoia.se/Moriar. E, por fim, então, as orações da semana. Queria pedir para vocês rezarem em ação de graças para um amigo meu que ele estava há muito tempo procurando um diretor espiritual, e ele teve uma reunião com um padre essa semana, um bom padre, e tudo correu muito bem. Então parece que ele conseguiu o que ele queria. Rezem para que tudo continue dando certo, para que eles se entendam bem, que seja o início de uma longa caminhada aí, e que de uma bela paternidade e filiação espiritual, e que ele seja santo. Graças a Deus por ter concedido essa graça a ele. Rezem, por favor, pela conversão dos pecadores, por todas aquelas pessoas que lutam com doenças psiquiátricas de qualquer tipo que sejam. E é claro, eu peço sempre que puderem, rezem por mim também. Tá? Um imenso abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.